inspiração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Renasci agora. Renasci em Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. Portanto, todas as coisas provêm de Deus. Pode-se então dizer que Deus é infinitamente rico. Deus me criou como seu filho, seu sucessor, e me concedeu o direito de herdar tudo o que ele possui. Por isso, já sou rico. Muito obrigado. O ser humano, quando analisado apenas pelo aspecto exterior, não parece grandioso. Mas, na essência, ele é um maravilhoso Filho de Deus. Devemos nos esforçar para manifestar plenamente o mais rápido possível a nossa maravilhosa natureza verdadeira. O instrumento de que dispomos para isso são as palavras. Olá, eu sou a preletora Yara Colombo. E eu sou o preletor Milton Suga. E nós estamos nesse episódio maravilhoso do podcast Vivências. Tudo bem, Milton? Tudo bem, Yara. Aproveitar para desejar um feliz 2025 para você e que este ano a gente tenha muitas vivências maravilhosas, assim como é tradição no nosso programa. Que assim seja para você também, para a família e para nossa família aqui, que sempre nos acompanha, que seja um ano extraordinário. E qual que é a pauta de hoje, Milton? Pauta de hoje, Vivências 45. Nós iremos falar sobre comunicação eficaz. Palavras que transformam. Esse pequeno trecho que eu li foi do livro Mensagens de Amor e Sabedoria. Ele já dá uma abertura para a nossa conversa de hoje, e essa conversa tem convidado especial. Super mega especial, porque eu sei que ela assiste todos os Vivências, inclusive comenta no vídeo do YouTube, dizendo que assistiu, dando as suas impressões. Então é uma alegria imensa trazê-la agora para este lado da câmera. Yara, nós estamos com ela, que é vice-presidente da Associação Pomba Branca, da Seichonoye do Brasil, preletora em grau sênior, Daniele dos Santos Souza Onodera. Seja bem-vinda, preletora. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo, aqueles que estão nos ouvindo. É uma honra. E façam como eu, tá vendo? Fã que é fã é assim. A gente comenta, curte, compartilha e um dia nosso sonho acontece. Esse programa é maravilhoso, queridos. Amo vocês, sou super fã, aprendo muito com Vivências, de fato. E é uma alegria estar aqui para falar desse tema que tanto
me encanta, que é a comunicação em todos os sentidos, né? Muito obrigada a todos, então. E Vamos para lá. começar o programa já com vivências, preletora, a gente inaugurou recentemente, já faz uns 5, 6 programas, a gente sempre pergunta para o nosso convidado, convidada, como conheceu a Seichonoye, como chegou a Seichonoye, e não vamos ser diferente. Pergunta então, Dani, como você conheceu a Seichonoye? Ah, que maravilha. Vamos lá. A história, já contei essa história mais de uma vez, né? Inclusive, acho que em um determinado aí momento com a preletora Yara. Eu conheço a Seichonoye deixa eu fazer a conta agora, daqui a pouco vai fazer 46 anos. Eu cheguei a Seichonoye com 2 anos de idade, junto com os meus pais. E a nossa história é basicamente a seguinte: a minha tia, eu tenho várias tias, tá, gente, que participam da Seichonoye. E uma delas, ela conheceu a Seichonoye através de uma vizinha. E quando ela participou pela primeira vez de uma reunião da Seichonoye, uma curiosidade a mais, que foi no dia 27 de março, que é o dia do meu aniversário, primeira vez que alguém da minha família chegou a uma reunião da Seichonoye. Ela achou a Seichonoye bastante interessante, mas ela pensou que ela não precisava da Seichonoye, mas ela conhecia uma pessoa que precisava muito, e essa pessoa era a minha mãe, tá? E aí, durante alguns meses, ela tentou levar a minha mãe a uma reunião da Seichonoye. Mas a minha mãe, ela passava assim por uma dificuldade bastante grande em relação à saúde. Na época, ela tomava psicotrópico, então, assim, o nível de consciência dela era bastante atribulado, né? Porque vivia, assim, com medicamentos, drogada mesmo, né? E estava desenganada pelos médicos. Os médicos diziam que ela ia ficar louca mesmo, que era o destino dela, né? Era essa sentença que tinha sido dada a ela. E, além de tudo, ela não queria saber de religião, né? Ela não queria saber de Deus. Ela contestava muito esse Deus que castiga, essa religião que não se aplica na vida prática, porque a família dela era religiosa, meus avós eram religiosos, mas ela não via isso, né, na infância, na adolescência, enfim, isso praticado ali no cotidiano, né? Saía de uma reunião ali religiosa e chegava em casa e eram brigas. Então, ela cresceu contestando essa religião. E, por isso, ela se tornou ateia. Então, jamais, né? Ela não queria saber de religião de forma alguma. E aí, a minha tia, que sempre foi assim, a gente vai falar de comunicação, né? Sempre teve uma comunicação, assim, muito articulada, vamos dizer assim, né? Percebendo que, por vias normais, né, naturais, não conseguiria levá-la. Então, um dia ela criou um artifício ali, um artifício do bem, né? Que foi convidar minha mãe para fazer uma compra de mercado. E essa compra de mercado, propositalmente, foi no dia de uma reunião da Seichonoye, próximo ao horário da reunião. De modo que, quando elas saíram do mercado, ela olhou para minha mãe, para o meu pai, que estavam junto com ela, e falou assim: olha, obrigada de vocês terem me ajudado, né, ter vindo, mas não vai dar tempo de eu voltar para casa para guardar a compra, né? Parece uma história assim estranhíssima, né, ridícula, mas foi desse jeito. E aí ela falou assim para eles: bom, vocês podem me acompanhar até a reunião? A reunião, né, acaba rapidinho. Quando a gente finalizar, vocês me deixam em casa com a compra, etc. E foi assim que eles chegaram a Seichonoye, né? A minha mãe fala que o primeiro dia que depois ela entendeu, né, que o que estava acontecendo ali era uma leitura de Sutra Sagrada, mas ela não entendeu nada, até pelo estado de saúde dela, enfim, mas ela decidiu voltar, porque ela conta que ela era tão arrogante que ela pensou que não era possível que, com a inteligência que ela tinha, não ter entendido nada o que se tinha dito naquela reunião. E por isso ela voltou pela segunda vez, né? E aí estamos aqui até hoje, graças à compra de mercado que a minha tia os levou para fazer juntos, né? E começaram a participar da Seichonoye, enfim.
Hoje somos todos líderes da Seichonoye, inclusive essa minha tia, né, que achava que a gente que precisava, ela não, também se tornou preletora da Seichonoye. E aí estamos aqui na Seichonoye até hoje. Mas essa é uma curiosidade que a gente sabe que é interessante. Tem uma família bem grande de preletores, Bem né? grande de preletores. Somos em 15 preletores. Hoje já temos 2 no plano espiritual, divulgadores, a última vez que eu contei, acho que devia ter uns 7 ou 8, né? Mas só da família da minha mãe são 100 membros da Missão Sagrada, tá? Então, realmente, todos, assim, aceitam a Seichonoye, a maioria frequenta a Seichonoye e grande parte são líderes da Seichonoye mesmo. Que ida no mercado, hein? Foi uma super ida no mercado, rendeu muita coisa, né? Precisaria de outro episódio para contar sobre isso. Não, e a vida deve ter realmente mudado significativamente. Muito, muito, muito. Mudou demais, assim. Problema de saúde, a questão de saúde, como eu falei, um tempo depois ela entendeu que ali estava sendo feita, né, a leitura de Sutra Sagrada e percebeu que depois de ter participado dessa primeira reunião, pela primeira vez, depois de alguns meses, ela conseguiu dormir a noite toda, porque ela já não conseguia mais dormir, né? Então, ela estava realmente com muito comprometimento psiquiátrico mesmo, né? Psíquico. Então, graças aí àquela leitura de Sutra Sagrada, que ela nem entendeu, mas a gente sabe, a gente vai falar de palavra hoje, né? E as palavras realmente, elas foram entrando ali na mente dela e já promovendo, num primeiro instante, uma transformação muito grande na nossa vida. Pensando nesse tema, né, que a gente tem aqui na pauta de hoje, as palavras curam. Sim. As palavras, isso. elas constroem e, ao mesmo tempo, elas também, de acordo com a forma como a gente fala, ou o que a gente fala, ou talvez onde, elas também desmoronam Sim. O coração das pessoas e situações, inclusive, né? Então, existe um desafio de a gente se comunicar bem. Aí eu também não estou falando de oratória. Sim. Eu estou falando realmente de a gente comunicar aquilo que a gente quer, transmitir aquilo que a gente quer. E, às vezes, é uma orientação para o filho, às vezes é uma situação com o chefe. Como é que se dá esse desafio nos diferentes segmentos da vida? A gente atua em tanto lugar, né? Sim. É em casa, é no trabalho, no relacionamento amoroso, enfim. Como que a gente faz para se comunicar bem, preletora? E usar as palavras para construir e curar, e não o contrário. Sim. Eu tô na descoberta, viu? Todos, né? Todos estamos. Acho que todos estamos na descoberta. Então, assim, nós viemos da área de letras, né? A preletora Yara também veio da área de letras. E nas letras nós aprendemos, assim, sobre situações comunicativas, né, preletora? Que, na verdade, não há exatamente uma forma correta, entre aspas, né, de se expressar, porque você vai adequando as suas palavras e a sua expressão de acordo com o local que você está, não é? Mas aí é sempre preciso considerar os seus sentimentos, o que você quer comunicar e o sentimento do outro. Então, tem uma frase de um romancista espanhol que eu gosto muito, que ele fala assim, que palavra e pedra solta não tem volta, não é? Então, essa frase, ela faz a gente refletir bastante sobre o automatismo com o qual, às vezes, a gente se comunica, né? O grande desafio é sempre a gente estar assim, muito consciente do que nós queremos emitir para o outro. E quando eu entendo assim, quando a gente tem muita intimidade com uma pessoa ou você não tem nenhuma intimidade com ela, em ambas as situações o desafio é grande, né? Vou explicar por quê. Porque quando a gente tem uma intimidade muito grande com alguém, nós tendemos a relaxar a comunicação, não é? Então, como você já conhece, você tem, de novo, né, aquela intimidade. Então, às vezes, a gente não se preocupa muito, não é? Não se preocupa muito com o que você vai falar e, às vezes, como você vai falar, né?
E quando você também não conhece, dependendo ali da situação, né, em que você está, no sentido de que talvez alguma coisa que você emita não te traga nenhum prejuízo de imediato, porque sempre traz, né? Não te traga nenhum prejuízo de imediato, então você às vezes não raciocina muito, né? Não reflete muito em como você vai se expressar. Vou dar um exemplo, né? Estava vindo aqui, a gente tá, pode falar, né? A gente está aqui no estúdio da Subsede, estava vindo dirigindo para cá. E aí estava dando seta para mudar de faixa ali na Tancredo Neves. Eu reparei, né, que tinha um carro aqui, né, do meu lado, e eu pensava assim, será que ele vai, será que ele não vai, né? Será que ele vai, será que ele não vai? E aí, quando o rapaz passou, ele olhou assim para mim como, por que você não entrou, né? Por que você não mudou de faixa? Ele não falou isso, mas ele gesticulou e tal, né? E aí eu olhei para ele e pensei, nossa, tô indo lá gravar, né? Tô indo lá gravar o Vivências, deixa eu me comportar aqui. E fiz assim, tipo, pode passar, né? Tentei ser gentil, espero que ele tenha entendido a minha comunicação. Mas quando às vezes a gente não conhece a pessoa e a gente está numa determinada situação como essa, em que eu sei que eu vou ter um contato ali muito breve, né? Ainda mais em situações assim que podem suscitar uma determinada irritabilidade, né? A gente vai falar um pouco sobre isso depois. Eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu falo, passa aí, né? Você não está vendo que eu estou deixando você passar, né? E mesmo que a pessoa não escute, ela vai captar a minha expressão fisionômica ali e a minha vibração mental, né? Que é comunicação também, que a gente tem que tomar cuidado. Então, é isso, é conseguir refletir, né? Moderar as palavras, ponderar o que vai falar. Com aquele que eu conheço muito bem, com aquele que eu não conheço nada, né? Agora, o desafio, para finalizar, é desenvolver esse nível de consciência, né? Porque depois que emitiu, claro, não é que... ele fala aqui, né, que palavra e pedra solta não tem volta, não é que eu não vou poder me conciliar com a pessoa novamente por meio de outras palavras que sejam emitidas de uma forma carinhosa, benéfica, reconciliadora. Mas depois que emitiu, é um balão de gás que não volta. Tem aquele pensamento do pensa antes de falar. Pense bem antes de falar, porque no momento em que você falou, já foi emitido. Acontece que, assim, antes de a gente falar, a gente sentiu aquilo. Sim. Esse sentimento também é importante na construção toda da comunicação, porque a gente sente algo e isso fica na nossa fisionomia. Sim. E aí a gente está em casa e está vendo a louça na pia. E aí você quer ir com amor, palavras amorosas no lar. Querido, querida, não vai lavar a louça? E aquele sentimento hostil todo no coração, por mais que você tente filtrar, moderar, esse sentimento também interfere, não interfere? Com certeza. Eu tenho, assim, essa questão da comunicação é algo que eu venho, confesso, tá? Confesso que vivi. Eu venho buscando aprimorar a minha personalidade. Na verdade, eu vejo que é uma questão de aprimoramento da personalidade, conseguir ter esse autocontrole. Eu acredito que eu já melhorei bastante, porque eu era muito, assim, cortante nas palavras. Então, quando eu falo dessa reflexão, isso que você está falando de controlar o sentimento, era assim, era muito pavio de, assim, estopim mesmo. Não dava, parece que não era alguma coisa que remoía tanto dentro de mim que agressividade, tá? É disso que eu estou falando. Que passava, assim, sem filtro, né? Como o pessoal fala, sem filtro, sem censura. Então, quando eu comecei a perceber, porque tem uma fase da vida que a gente não percebe, né? Você não percebe. Principalmente quando é jovem, né? Adolescente. Então, a gente faz assim... tem um sentido assim de ganhar a vida,
como que eu posso expressar isso melhor? De ser autêntico, né? A gente tem uma noção de autenticidade, às vezes, muito distorcida. Então, bateu, né? Na verdade, a gente nem sente que bateu no coração, sobe direto, sabe? Então, eu era essa pessoa assim que emitia mesmo as palavras. E eu cortava muito as pessoas com palavras mesmo. E achava que isso era o melhor de mim. Em qual sentido? Eu achava assim, que a minha forma de respeitar você era justamente de apresentar para você aquilo que estava, né, no meu sentimento. E eu percebi que não é assim, né? Que não era assim. Em relação ao que você comentou, ali de casa, dos afazeres, é um treinamento. A minha filha, os nossos filhos são os nossos grandes professores, né? Então, a minha filha, ela me educou muito em relação a essa expressão, né? A essa expressão. Por quê? Porque muitas vezes eles não atendem, né? Ele não vai atender De imediato. de imediato o jeito que você quer, da forma que você quer. E aí você começa a perceber que ou você busca outras formas de comunicar por que aquilo é importante de ser feito, não é? Ou você vai ficar no resultado zero. Porque não é, por exemplo, você deu o exemplo da louça, né? Não é conseguir que se lave a louça, porque eu dei uns gritos dentro de casa e aí tudo aconteceu da forma que eu gostaria ou necessitaria para aquele momento. É se conscientizar de que porque devo, então, partilhar as tarefas de casa, né? E o grito, ele não vai educar ninguém, né? Ele não vai fazer com que se desenvolva essa consciência da coletividade, muito pelo contrário. Ele vai gerar uma revolta. Você vai executar uma tarefa porque você está se sentindo obrigado e oprimido. Então, quando se sente obrigado ou oprimido, devido a uma fala, né, mais agressiva, um grito, etc., aquela situação ela não é resolvida, na verdade. Porque daqui a pouco eu estarei lá, né, pedindo, né, ou gritando, né, a mesma coisa. E aí só me lembrei que, enfim, não me lembro exatamente agora, né, a página nem o livro, mas o mestre fala, né, que, por exemplo, a mãe, quando ela fala, né, e rispidamente com a criança, tem um momento que aquilo fica só um rádio, né? É como se fosse um rádio ao fundo, que ela já nem escuta mais. Por quê? Porque são palavras agressivas, né? Não são motivadoras, não convence o outro, ele não consegue entender a importância daquilo que você está falando, tá? E quando se fala da educação, por exemplo, né, que é o caso de, né, vai lá, arruma sua cama, né, bota a roupa no cesto. Agora a gente tem um gato lá em casa, tá? Por favor, né, limpa a areia do gato. Então, é alguma coisa que é uma disciplina nossa, né, de pai e de mãe, que vai emitir essa comunicação, porque você vai ter que ter a paciência de repetir as mesmas coisas com aquela mesma calma e a mesma orientação. Então, é muito mais, né? Porque é um processo, e com todo ser humano é assim. Então, é muito mais um processo de educação interno, né? Por isso que eu falei, ela é minha grande professora, nessa questão né, de ter imediatismo das palavras cortantes. Por quê? Ela foi me mostrando, com sua grande personalidade que tem, de que aquele tipo de comunicação, o que eu achava que era uma orientação, não iria funcionar. Ela foi bastante resistente, né? Então, obrigada, filha, por ter me educado. Ter me educado. E me educa até hoje, né? Ontem mesmo, a gente teve uma situação em casa e ela falou assim, ai, mãe, por que você está falando desse jeito? Era só uma brincadeira. Então, perdoa, se era só uma brincadeira, então era só uma brincadeira. Né? Então, é bom quando a gente tem um familiar também que vai, assim, chamando a atenção da gente para que a gente possa observar, né? Como que nós nos expressamos no dia a dia. Não é simples, não.
Mas Não é, né? é uma Não é. tendência mental, né? Como a gente aprende, é uma tendência mental. E eu fui procurando aparar as arestas mentais. Vou acrescentar mais um ingrediente Sim. nessa receita que nós estamos construindo aqui, no ímpeto de construir mesmo, né? Paralelo a ter muita paciência, intrinsecamente ligado a ter muita paciência, a ter calma. E dentro do que você falou, primeiro a gente constrói dentro do sentimento, pensamento para proferir as palavras. Hoje em dia, a gente está numa sociedade bastante acelerada, onde cada vez mais a gente tem menos tempo. Ou a gente talvez não olhe com o devido olhar, dar tempo a este tempo, né? De construir essas palavras afáveis, de construir e olhar o outro para ter empatia, para ter essa comunicação. Como construir isso? Como que a gente faz essa construção mental para comunicar corretamente, então, com palavras afáveis para os nossos familiares, para as pessoas que a gente tem mais intimidade, Dani? Olha só, o ensinamento da Seiichi Noye, ele é transformador em todos os sentidos, né? E a nossa base doutrinária toda, ela é a palavra. Então, a palavra nos é muito cara, né? Nos é muito importante. E sabe que fazendo a leitura dos livros da Seiichi Noye, nós vamos, que são palavras que comunicam a verdade, né? São super eficazes. Porque a gente vai justamente fazendo aquela purificação do nosso subconsciente. Eu falei a respeito da agressividade que eu tinha, né? Que, na verdade, quando nós vamos emitir, a gente emite essa palavra, a leitora Yara falou, né, do sentimento, que formula um pensamento, mas às vezes não é nem isso, né? Não, a gente não consegue nem moderar devido ao ímpeto. Então, na verdade, são vivências dolorosas que nós temos, né, que fazem com que a gente reaja ou se comporte de uma determinada maneira, emita uma palavra de uma determinada forma, né? Então, voltando à questão dos livros, os livros eles vão trazendo reflexões, né? Vão trazendo reflexões. Eu acredito bastante em tudo que a gente vai fazer, em todas as ações e também nessa questão da comunicação, da nossa mudança interna. Então, os livros da Seiichi Noye, as leituras constantes, as orações que a gente faz, principalmente a meditação Shinsokan. Meu esposo costuma falar que existem, né, claro, vários benefícios da meditação Shinsokan, mas um deles que ele sempre reforça é que ela faz com que a gente tenha o consciente muito alerta, né? Então, para melhorar essa comunicação, ainda mais nos dias de hoje, né, nesse mundo acelerado que a gente vive, a gente precisa que o nosso consciente esteja alerta, né? Ou, em outras palavras, ter domínio sobre si próprio. Então, um exercício que eu venho fazendo, principalmente quando a gente fala de uma comunicação virtual, né, que ela expressa assim, na prática essa aceleração. Então, eu venho treinando a expressão da gratidão. Em qual sentido? No começo, a gente falou sobre situação comunicativa, né? Que a gente aprende lá na Faculdade de Letras que um falante culto, alguém que se expressa de forma adequada, é aquele que vai adequando a sua fala e a sua comunicação a uma determinada situação, né? Mas eu comecei a me disciplinar, né? Mesmo, por exemplo, numa mensagem de WhatsApp ou num e-mail, expressar o máximo da gratidão e da empatia e da delicadeza, ou gentileza, vamos dizer assim, com as pessoas com as quais eu estou me comunicando. Só que para perceber isso, foi um exercício, como eu falei, assim, através da leitura, não é? Eu me expressava muito, né? Se tiver ex-aluno aí que está me assistindo, vai saber disso. Eu tenho tinha, né? Estou melhorando, um humor assim muito mordaz. Então, eu me expressava muito por ironia. E aí, uma vez lendo
o livro da Seichonoye, o mestre falando que esse tipo de palavra é palavra que espeta o outro, né? Então, esse tipo de palavra que espeta o outro, fiquei pensando assim, nossa, vai ver que as espetadas que eu tenho levado aí na vida, né? Até fisicamente, tem a ver com essa personalidade. Então, eu comecei a me perceber por meio da leitura e do aprimoramento, da meditação. Então, agora eu procuro escrever mensagens mais completas, né? Mesmo que você fale assim, nossa, mas é uma mensagem de WhatsApp, por que a pessoa coloca bom dia, boa tarde, boa noite, você está bem, eu estou bem, como é que está a sua família, muito obrigado por você ter me enviado, né? Parece que não é adequado, porque tem que ser rápido, né? Mas quando você se expressa dessa forma que eu estou chamando de completa, na verdade, com essa gentileza, é um carinho que você está fazendo com o outro, né? É um exercício que eu estou fazendo de mim mesma para ser mais gentil com as pessoas e é alguma coisa que considera o outro na sua plenitude, né? Se ele está ocupado, se ele está com pressa, se ele está num ótimo dia, se ele está num dia que não é tão legal assim, eu espero que a minha mensagem, quando chegue a ele, seja, né, uma mensagem que eu deixe feliz. Pensa, nossa, né, perguntou da minha família. E não tenho feito, comecei a fazer isso, né, de uma forma para me treinar mesmo. Hoje já é alguma coisa natural, né? É sempre um e-mail, né? Os amigos aqui da Seichonoye recebem, né? Então, sempre vai ter um muito obrigado, sempre vai ter estou à disposição, ou sempre vai ter tenha um dia abençoado, uma tarde abençoada. Eu aprendi assim, que a gente precisa, através da nossa comunicação, expressar gratidão e consideração para as pessoas, seja como for. Sabe que você, citando essa questão da aceleração e essas mensagens de WhatsApp, para um amigo que pode ter pensado, nossa, mas uma mensagem de WhatsApp, como você citou, recentemente não, eu tenho percebido isso em alguns grupos de WhatsApp, né? Não foi nem grupos de colegas da Seichonoye, o pessoal da Seichonoye pode ficar tranquilo. Mas eu comecei a perceber em alguns grupos alguns conflitos em discussões trazidas pela falha nessa comunicação. E aí você olha a origem da mensagem, qual gerou esse conflito, você olha para a pessoa e você fala, nossa, mas essa pessoa é tão doce no dia a dia, quando você convive com ela, é uma pessoa tão afável, tão calorosa, e gerou essa falha nessa comunicação nesse grupo que gerou esse determinado conflito, porque é justamente que não tem esse zelo, esse cuidado de mandar a mensagem sem olhar devido a essa aceleração, né? Então, uma frase que às vezes parece inofensiva, dita, na mensagem parece muito agressiva, e aí gera esse tipo de comportamento, né? Queria ilustrar com um exemplo, e às vezes não tem, o interlocutor não tem a intenção, mas ela é ouvida com agressividade. Isso. Eu vou contar um exemplo pessoal muito recente. Eu fui trocar mensagens com uma pessoa do meu relacionamento que me perguntou, foi tirar uma dúvida, e quando eu respondi, eu não percebi que o meu caixa alta estava acionado. E eu fui respondendo em caixa alta. Ok, respondi, enviei, bem, uma resposta polida, né, como de costume, mas foi tudo em caixa alta. Corta para 2 horas depois, recebi uma mensagem dessa pessoa falando, você nunca me escreveu desta forma. Caixa alta para mim significa gritar. E você nunca gritou comigo, nós temos uma boa relação. E aí eu comecei a ler todo o depoimento, né, dessa pessoa, que era um depoimento, estava triste comigo, porque não tinha essa visão, nossa relação é uma relação muito próxima. E aí eu falei, gente, socorro. O que aconteceu, O que aconteceu? Não era nada disso. E como eu voltei a estudar recentemente, estou fazendo faculdade de secretariado executivo, uma das coisas que é sinalizada na produção de texto atual é que a caixa alta, né, a letra maiúscula, ela pode implicar em várias situações. Ela pode ser só um destaque. Ela não é só você gritar, ela já foi isso em outrora. Mas naquela mentalidade e talvez nas vivências dessa pessoa
que recebeu mensagens hostis em que o interlocutor colocava lá aquela letra maiúscula e ela ouvia o grito da pessoa, ela ouviu o meu grito e ela não entendeu que eu pudesse estar gritando. E aí, delicadamente, tive que explicar, conversar, e foi toda uma conversa. Ela respondeu, eu falei, gente, me desculpa, não queria, não foi essa a intenção, olha, é assim, assado. Conversamos, e eu falei, bom, e aí agora que a gente tem que celebrar a nossa amizade. E naquele dia, então, passei na casa dela, levei um bolo para ela, a gente comemorou e resolvemos no presencial uma situação que tinha se resolvido no virtual, mas eu entendi que no presencial ela precisava de um desfecho mais humanizado. Né? Sim, ver realmente o que estava acontecendo, Exatamente. né? Eu gosto bastante das teorias, tá, gente? Então, se estuda muito, né, a questão da... fala aí que é a estética da recepção, né? Uma coisa é aquilo que você emite e outra, o que o outro entende. Então, principalmente essa questão dessas mensagens, esse final de semana também eu tive uma situação bastante interessante com mensagens de WhatsApp, né? Que é justamente pela aceleração e pela rapidez ali, vamos resolver tudo e etc. Mas, muitas vezes, a pessoa, ela realmente vai fazer a interpretação, sendo caixa alta ou não, ela vai fazer a interpretação segundo aquilo que ela está vivendo e o que ela está sentindo. E mais, outro dia eu estava lendo um texto sobre isso, que falava que a pessoa, ela coloca uma voz, né? A gente tem uma voz mental ali interna que a gente coloca quando a gente está lendo aquela frase. E essa voz, muitas vezes, é totalmente distorcida, né? A pesquisa ali falava que, inclusive, a gente aumenta o tom de voz daquela frase, né? Que ali que a gente está lendo, imaginando como seria aquela pessoa dizendo tal, né? E aí, às vezes, a mágoa da pessoa, o ressentimento está comigo, né? E aí ela escreve uma determinada coisa e eu penso, ela está me cutucando, né? Ela está fazendo de propósito. Mas ela não está com aquela intenção. Então, precisa tomar bastante cuidado e com o tom das palavras também. Ali no livro, né? Assim se concretiza o amor. Aqui, ó, assim se concretiza o amor. Vou mostrar aqui para o pessoal. O Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, ele fala, né, de tomar cuidado com o tom, ele fala sobre a questão da articulação das palavras. Então, ele conta a história de um senhor que brigava com a esposa, né? Não sei se vocês se lembram dessa parte, o senhor Bechô, né? Que ele brigava com a esposa porque ele era muito tímido e ele não articulava as palavras direito. Então, ele falava assim, quase que não se ouvia, né? Parecia que estava grunhindo. Isso já sou eu entendendo a comunicação, veja, né? Já estou interpretando aquilo que o mestre está colocando, para a gente pensar como é interessante isso. Então, quando a esposa falava e ele respondia assim, meio entre os dentes, sem articular muito bem as palavras, ela ficava irritadíssima, né? Porque ela sentia aquilo como uma falta de consideração por parte dele, não está dando importância para aquilo que eu estou falando, mas, na verdade, não era nada disso, era só uma timidez, né? E aí, quando ele percebeu isso, ele se comprometeu com ela de articular melhor as palavras, se expressar melhor, e pediu, bom, eu vou me esforçar nesse sentido para poder me expressar melhor, responder de uma forma, né, mais audível que você fala, mas, por favor, não vira com 4 pedras para cima de mim, né? Porque ele se comportava dessa forma. E ela se irritava e respondia asperamente. E aí as brigas começavam, às vezes, só por conta de uma fala cotidiana, né? Porque um sentia no outro o desprezo por meio da forma que articulava as palavras. Às vezes não é só a palavra. Hoje em dia a gente fala tanto em comunicação não violenta, é um assunto que chega na nossa mesa, né, para a gente conversar e que implica as palavras diretamente, aquelas que a gente escolhe, o como, o tom que foi dito, né, o olhar que a gente dá, todo o ambiente, ele fica
até mais áspera. Eu gosto de pensar nas coisas por textura, né? Numa ocasião, eu fiz um trabalho e eu achava que meu trabalho estava ótimo, mas a pessoa para quem eu ia entregar o trabalho, ela não queria o trabalho do jeito que eu tinha feito, mas eu queria muito mostrar o trabalho do jeito que eu tinha feito, tinha ali dedicado bastante tempo e a pessoa estava lá trabalhando. E eu falei, então, mas olha, eu ia nesse mais eu, a pessoa levantou a cabeça e falou, faz do jeito que eu falei. Naquela hora, foi, vou usar a expressão da comunicação, né? Foi tão violento para mim que eu não sabia para onde ir. Você ficou desconcertada. Fiquei desconcertada naquele momento e muitas pessoas que estão acompanhando a gente certamente viveram situações semelhantes nos dois papéis. Nos dois papéis. No papel de quem age desta forma e no papel de quem recebeu esse tipo de comunicação. Como que o nosso ensinamento, eu fico pensando aqui, né? Como é que o nosso ensinamento nos abraça e nos conduz a uma comunicação mais eficaz e não violenta? Não violenta. Vamos lá na comunicação, na própria teoria da comunicação não violenta, né, inicialmente. Que tem muito a ver também com o ensinamento da Seichonoye, né? Porque uma das coisas que são abordadas nessa comunicação não violenta é assim, como que eu recebo uma mensagem negativa. Que receber uma mensagem negativa é para os fortes, né? Sem reagir, né? Sem reagir de forma também negativa, né? De forma também violenta. Então, um primeiro item, quando eles falam que você tem 4 maneiras de reagir, né, a uma mensagem negativa. A primeira delas é culpar a si mesmo. Então, assim, me respondeu dessa forma porque tem alguma coisa, né, de errado comigo. Então, culpar a si mesmo. A segunda forma, essa, claro, que não é a ideal, né? A segunda forma é culpar o outro. Ele é assim mesmo, ele é rude. Só posso esperar dessa pessoa, né, essa devolutiva. Ela não tem mais nada para oferecer além disso, né? Mas tem outras formas. Tem uma forma que é escutar os nossos próprios sentimentos. Então, por que aquela devolutiva faz com que eu me sinta tão mal, né? Então, aí eu faço reflexão sobre as minhas próprias expectativas. É claro, quando nós estamos numa situação assim, somos crianças ou adolescentes e estamos querendo a validação, né, dos nossos pais, dos nossos superiores, dos nossos professores, daqui a pouco vou falar um pouco sobre isso, às vezes a gente não tem a maturidade de articular tudo isso, né? E a outra é escutar a necessidade do outro, né? O que será que o outro está tentando me comunicar quando ele me responde dessa forma? Porque ali também tem um sofrimento, né? Ele te causou um sofrimento, mas ele também tem esse sofrimento, né? Então, a Seichonoye tem a frase, né? Ali o verso da Sutra Sagrada que fala que é enfrentar a treva com a luz, não é? Então, quando você recebe essa mensagem, tive uma situação esse final de semana com o WhatsApp, né? Houve ali uma situação, uma orientação que a gente precisava dar para a pessoa, ela não gostou, né? Não é que ela não gostou da forma que foi orientado, ela não gostou da orientação em si. E ali, a partir desse momento, nós iniciamos uma pequena guerra fria, né? Em que eu perguntava as coisas para ela e ela me respondia muito mal. Aí eu falei, nossa, será que é um teste, né? Uma pegadinha aí para participar do Vivências? Preparação do programa. Preparação para o combinado? Foi combinado, né? Mas se fosse em um outro momento, conforme eu falei, assim, não ia nem de 0 a 100. Eu já tinha, né? Sou muito articulada com as palavras, principalmente para escrever. Então, eu já tinha dado aquela resposta, assim, categórica, com todas as vírgulas colocadas no lugar correto para acabar com a pessoa. Mas eu pensei assim, não. Se ela está reagindo dessa forma, né? De novo, enfrentar a treva com a luz, é porque está doendo.
né, nela essa orientação, mais do que eu estou conseguindo compreender nesse momento. Então, aí você tem que devolver com outro tipo de palavra, né, com outro tipo de palavra. E aí eu pensei, eu não vou, essa pessoa ela está fora do eixo nesse momento, eu não vou devolver dessa mesma forma, né? Então, e não era alguma coisa assim deliberada, é alguma coisa que tem que vir do coração, né? Querida, tá tudo bem, né? Devolvi as mensagens, respondi as mensagens sempre com palavras elogiosas, com palavras carinhosas, tentando entender porque estava me respondendo daquela forma, né? Então, dentro da nossa doutrina, isso é o amor, né? Eu e o outro somos um. Então, eu vou pensar assim, na verdade, não é comigo, Daniele, que ela está, né? Ela está agredindo. Existe alguma outra coisa que está por trás disso, né? Tem alguma outra coisa. Então, se eu me colocar no lugar dela, né, tiver uma empatia e ouvir, né, por trás das palavras, na verdade, por trás daquilo, o que existe por trás daquilo, e aí que eu preciso interpretar, que é o ouvir de fato, né? O ouvir não para responder, mas o ouvir com o interesse de pensar por que a pessoa está reagindo dessa forma. Então, aí eu consigo trazê-la para uma situação de harmonia novamente, né? E aí a gente se encontrou esse final de semana, ela pôde, né, expressar de fato o que ela estava sentindo em relação àquela orientação que tinha sido dada. Ela, inclusive, né, se emocionou na minha frente, a gente se abraçou, beijei as mãos dela e ficou tudo bem. Só que se eu tivesse, naquele momento, né, entrado naquela provocação, vamos dizer assim, né, aí eu já teria fechado a porta. Então, nem essa aproximação ali presencial, né, para a gente conversar e entender os sentimentos da pessoa, teria sido totalmente anulada, né? É uma possibilidade que já não existiria mais. Então, realmente, assim, o sentimento de amor, eu e o outro somos um, né? Enfrentar a treva com a luz, devolver com palavras, né, afetuosas e tentar, né, pensar, isso não tem a ver comigo, né? Isso me impacta, mas isso não tem a ver comigo nesse momento. É alguma coisa em relação, né, ao outro. Então, como eu vou reagir? Então, eu me senti vitoriosa, gente. De verdade. Porque, assim, porque como eu falei, em outros momentos, eu teria, assim, passado a régua, né? Mas eu estou procurando aparar as arestas, né? Ser mais moderada, ser mais suave. Eu acho que a palavra docilidade é uma boa palavra Sim. nesse processo de comunicação, tanto quando a gente ocupa uma função de liderança, que a gente tem que dar uma instrução. Às vezes, a pessoa que está sob nossa responsabilidade também tem que sinalizar. Sim. Calma, vamos conversar. Vai ficar tudo bem. Um tomzinho menos, acho Sim. que a gente consegue se comunicar. Já tive que viver essa experiência também nesse final de semana. Aí vou trazer aqui, a gente sempre traz nossas mães aqui para conversa. Você já Eu tô vendo que esse final de semana foi rico, vocês se prepararam para esse programa. Foi toda uma experiência. Foi massa. Eu estava conversando com a minha mãe por telefone e ela estava me trazendo as experiências dela com os aplicativos e como ela se relaciona não tão amigavelmente com alguns deles. E aí ela me falou que ela tomou a decisão de aprender a utilizar um deles melhor. E eu, enquanto conversava e ouvia, eu pensava, nossa, como a gente tem que ter calma para falar. Porque, às vezes, nessa correria, na pressa, a gente quer resolver tudo, mas por quê? Já te falei, já fiz, já isso, já aquilo. E é tão gostoso a gente poder ter diálogo, trocar as experiências, ouvir de verdade o outro e fazer parte da história do outro. E aí terminou a conversa com a minha mãe falando, nossa, foi muito bom você ter me ligado. Foi muito bom você ter falado essas coisas, eu adorei tudo isso. E foram coisas tão simples, a gente estava falando de aplicativo mesmo, né?
Mas foi tão importante, e isso me faz pensar, né? Como quando a gente se comunica com calma, com assertividade, a gente tem coisas que a gente precisa falar. Sim. Tem que falar. E não posso guardar no bolso aquilo que eu tenho que comunicar. Mas tem todo um aparato que faz com que realmente exista a união entre as partes, né? Sim. Isso que eu tenho que comunicar é realmente um desafio. Durante quase 20 anos, eu lecionei, né? E a sala de aula é um laboratório da comunicação. Porque você é e você tem na sua frente infinitas personalidades que se comunicam de formas diferentes, né? E com com suas falas, com suas vivências, com seus pensamentos, com os seus, né, seus jeitos, jeitinho de ser. o seu jeitinho de ser que responde a você de uma determinada maneira. E eu costumo brincar falando assim, eu dei bastante aula de literatura também, mas eu era a famigerada professora de redação, né? Costumo falar. Que assim, é aquilo, parece time de futebol, sabe? Não vamos entrar aí nesse campo, mas assim, meio ou ame ou odeie, é mais ou menos assim que acontece, né? Então, traz um nível de dedicação, até de dificuldade. Então, às vezes, a gente tem os alunos têm várias ressalvas assim com a gente, porque a gente tem algumas exigências. E aí, o colégio, ele, claro, né? Ele exige que você dê uma devolutiva para o aluno, né? E que você corrija aquilo. Então, a comunicação que vai ali na correção, ela tende, não vou dizer assim, que seja uma comunicação que revela um fracasso ou erros, né? E aí, conhecendo a Seichonoye, eu comecei a pensar assim, como fazer isso de forma, né, a não massacrar o meu aluno, né? Porque era exigido, veja, você está numa situação de trabalho, você é exigido a fazer isso, certo? Então, eu pensei que, independentemente da idade que eles tinham, porque eu sempre, né, a minha maior parte da minha carreira foi dando aula para alunos de ensino médio. Então, os meus queridos, amo, né? Que é muito boa a comunicação, inclusive, eles não escondem nada, eles te revelam tudo, te falam tudo, né? E você que esteja preparado para receber e saber que às vezes não é sobre você, porque senão você explode, né? Mas eu pensei que eu poderia, a cada entrega de texto, deixar um bilhetinho também falando sobre os pontos que ele tinha melhorado. O bilhetinho tinha que ser diferenciado, né? O elogio, e tinha que ser sincero, tinha que ser pontos realmente, né, que ele havia se aprimorado. Então, isso foi tão maravilhoso, porque eu vi aqueles meninos, né, às vezes que eram maiores que eu, né, com 17, 18 anos, às vezes voltando assim na minha mesa, falando assim, você não pôs bilhetinho na minha redação dessa vez, né? Em que eu melhorei? Não tenho bilhetinho. E aí era post-it mesmo, colorido, escrito, né? Então, precisava comunicar aquilo que a gente ninguém gosta, né? De receber assim uma devolutiva que foge às suas expectativas, apesar disso ser necessário, depois de muitos anos, né? E depois que tinham assim várias vitórias ali, principalmente no vestibular, chora, agradece, né? Te entende, né? Mas para não desanimar e seguir aquele processo, e também para mim, né? Eu falava, meu Deus, eu sou, né, adepta de uma filosofia que fala que tem que ver a parte positiva, e eu só fico encontrando problemas aqui, né? Então, foi uma forma que eu encontrei também de focar na luz, dando devolutivas, né, de bilhetinhos, assim, bonitinhos. E quando eu vim trabalhar na Seichonoye, até um ano atrás, eu trabalhava ali na superintendência da Associação Pomba Branca e era secretária executiva. E antes da pandemia, a gente imprimia pautas, né, de reunião.
E aí a preletora Viviane ria, porque ela falava assim que eu tratava os membros da SEC como se fossem meus alunos, porque eu colocava bichinhos também nas pautas, né? E entregava para elas. Que era a forma, né, da preletora Onodera, né? Que todo mundo falava, preletora Onodera, né? Comunicar o amor. Então eu colocava ali, era a forma que eu tinha também de expressar meu carinho para elas. Parece algo infantil, mas esquenta o coração de quem recebe, né? Que riqueza. É sempre bom, é sempre bom. Dani, você mencionou já na sua fala uma prática religiosa importante, que é a leitura de livros, Sim. até para que a gente purifique o nosso subconsciente, a gente comece a emanar as boas palavras, né? Eu já também comecei a exercitar nas minhas escritas, mensagens, e a comunicação também faz parte, não só das palavras faladas, mas da palavra escrita. E eu vou tocar no outro assunto. Não sei se vocês já se experimentaram fazer. Os nossos amigos, coloquem aí nos comentários se já fizeram. Já tentou escrever mensagens sorrindo, para ver se sai alguma coisa diferente, sabe? Se exercitar. E aí eu pergunto, né, que outras formas, outras práticas a gente pode realizar? Por exemplo, uma pessoa que falou assim, mas agora eu não tenho tempo de ler livros para eu poder fazer boas palavras. Mudar a fisionomia, trabalhar outros aspectos nossos para ter uma boa comunicação. Tem outras dicas aí, um hashtag Fica a Dica, além de outros livros? Dani? Olha, eu costumo deixar bilhetinhos me lembrando sobre a verdade na minha mesa, nas minhas coisas. Então, na minha agenda, frases, mentalizações, né, que eu vou encontrando assim da Seichonoye e que me tocam. Este livro aqui, né, que é a Sutra em 30 capítulos, eu tenho transcrita algumas passagens aqui da Sutra, sabe? E eu deixo isso na minha agenda, no meu caderno, na minha mesa, no meu computador, porque aí são lembretes da verdade, né? Lembretes que você precisa ter, e é um exercício importante. Porque durante o dia a dia vão surgindo, né? Vão surgindo desafios, a gente tem que resolver questões. Então, é a forma que eu encontrei de trazer, né, a minha mente de volta para o eixo, né? E aí, aproveitando, aqui tem uma dessas passagens da Sutra em 30 capítulos que eu transcrevi, é justamente da oração do dia 2, que eu adoro, que é palavras para obter autonomia mental, né? Porque se a gente tem autonomia mental, então vem a mensagem e aí eu consigo, né, filtrar aquilo, ponderar para poder devolver de forma adequada. Como eu falei, é um exercício que eu estou fazendo. Hoje, já consigo apagar determinadas mensagens de WhatsApp sem mandar. Falei, não vou mandar isso, né? Chamar atenção, não vou mandar isso. Por que você vai mandar isso? Não manda dessa forma. Existe uma outra forma de você comunicar, né? Então, eu adoro, né? O mestre escreve, consciente de que sou filho de Deus, prossigo o caminho dessa vida sustentada pela força do ser infinito. E aí adoro, né? Ele escreve assim, nasci como filho de Deus, por isso jamais me curvo como se fosse um escravo. Obedeço à lei e ela me protege. Ajo em conformidade com a lei e ela me acompanha sempre. Com a mente livre de apego e repleto de sagrado júbilo, entrego o meu coração a Deus. Porque, na verdade, quando a gente não tem essa sintonia, a gente fica apegado, né? A vontade de responder de forma agressiva, de forma inadequada, faz parte do nosso apego, faz parte do nosso ego. Então, eu tenho deixado esses bilhetinhos. Deixo bilhetinhos. Adoro bilhetinhos. Eu deixava... Houve um momento na minha trajetória profissional que existia a necessidade de eu me lembrar que eu sou filha de Deus e que eu posso ouvir com calma e respirar antes de responder e que eu sou muito dócil. Então, esse computador, não era exatamente esse, era o computador com o qual eu trabalhava, ele tinha post-its, porque eu trabalhava nele, e aí eu olhava ali, tá bom. Recebi uma mensagem, leia com atenção e entenda o que a mensagem está te dizendo. É igual pai, eu sempre digo que a gente tem que ter
a chamada tecla SAP, né? De entender o que ele está falando por detrás das palavras. Então, na verdade, às vezes ele fala, você não vai na festa. Não é porque ele não gosta, é filho, eu te amo. Sim. Quero cuidar de você. Então, no ambiente de trabalho, esse post-it, adoro essa ideia. Esse post-it me ajudava bastante a me lembrar e me aprumar. Sabe outra coisa? Ouvir música. Música boa, hino da Seiichi-no-ie. Sim. Músicas da Seiichi-no-ie. Podcast. Podcasts, Tranquiliza né? bastante Podcasts a mente, ainda. Mas assim, é para dar uma tranquilidade, dar um reiniciar que talvez... O pessoal de TI sempre fala, já reiniciou a máquina? Não, naquele momento, reiniciar a máquina era ouvir uma boa música. Sim. E me dava um upgrade. Tem a gente estava falando, né, dos bilhetinhos no local de trabalho, tem uma amiga da Pomba Branca, a Lúcia Firmino, que ela tem um espelho, ela tem um espelhinho. Elas mudaram de sala agora, não sei como é que está a mesa dela, não reparei, mas ela tinha um espelhinho. E aí um dia eu me aproximei da mesa dela e falei, e aí, Lúcia, o que esse espelho está fazendo aí, né? Ela falou assim, isso aqui foi orientado aí por um preletor, né? Eu estava assistindo uma palestra um dia, é para eu ficar olhando a minha fisionomia, né? Aí eu dou uma olhada assim, se eu vejo que tá estranho, aí eu já mudo. Eu falei, interessante, né? De vez em quando, eu não tenho espelhinho, de vez em quando eu tô usando a câmera do celular. Eu falo assim, como é que tá a sua cara hoje, né? Será que você tá muito descabelada, tá sorrindo, né? Tá faltando um batonzinho para dar uma colorida, né? Enfim, mas são formas que a gente tem também como fala, de ir trabalhando a mente. E, assim, eu comecei falando, né, do Vivências, não é puxar saquismo, não, sou fã mesmo. Escuto muito, principalmente no carro, voltando para casa. Então, são as palavras que vão entrando na nossa mente e vão fazendo com que a gente faça reflexões. E aí é um aprimoramento constante, né? Um aprimoramento constante. Falando em bilhetinhos, falando em mensagens, nós recebemos mensagens dos amigos que nos acompanham, seja no podcast, seja no canal do YouTube. E nós temos algumas mensagens, dessa vez mensagens mesmo, Yara, que as pessoas mandam não só nos comentários, mas no e-mail sncast@sni.org.br. Nós adoramos, conforme foi dito aqui, receber as suas mensagens, principalmente de vivências relacionadas à prática do ensinamento da Seiichi-no-ie. Vamos a elas? Vamos a elas aqui na nossa pauta. A gente selecionou algumas, está lá. Caroline Cristóvão escreve para a gente, muito obrigado por este ensinamento, obrigado aos preletores, ótimo conteúdo. Eu só entendi e aceitei a partida dos meus pais com o ensinamento da Seiichi-no-ie. Nunca esqueço que um preletor disse que nos entes queridos está aqui, apenas viraram a esquina, mas estão aqui, e é assim que sigo, pois sei que eles estão comigo. Gratidão a Seiichi-no-ie, que bonito, né? Maravilhoso. Zeni Chans, espero que eu tenha pronunciado corretamente. Boa tarde, reverências, muito obrigada. Uma grande alegria de ouvir as orientações. Um lindo, saudável e próspero sábado. Foi no sábado que ela ouviu, hein? Para todos e na terra reina a paz. Muito obrigada. A Rita Vaz da Silva escreveu, gratidão infinita por este ensinamento grandioso que salva de verdade, nos conduz ao verdadeiro paraíso. Obrigada, sagrados mestres, contem comigo, olha que bonito. Gilberto Duval, bom dia, muito obrigado. Comento que o podcast Vivências, que tem 1 hora e pouco, dá certinho no meu percurso para o aeroporto de Viracopos, onde trabalho. Chego renovado e entusiasmado, super legal, sob encomenda. Nossa, assim é muito bom. Então, os amigos que estão nos acompanhando, por favor, compartilhem com a gente. Como que faz, preletor Milton? Pode colocar aqui nos comentários, agora tem, né, no Spotify um espaço para os comentários, no canal do YouTube, ou enviar para o e-mail sncast@sni.org.br. Fácil, então a gente vai esperar aí para os próximos episódios. Voltando aqui para a preletora Daniele, tem muitos elementos, né, nessa comunicação que transforma vidas, nos transforma. A gente, conversando um pouco antes, né, é um assunto desafiador, porque, de fato, o fato de a gente estar na sala de aula, de ter que conduzir alunos, orientar
e tudo mais, faz com que a nossa comunicação, às vezes, seja interpretada de uma forma que não é a intenção. Às vezes um pouco mais ríspida, um pouco mais direta. Mas o ensinamento da Seitianoye é tão maravilhoso, né? É tão maravilhoso e faz com que a gente respeite e reconheça a imagem verdadeira do nosso amigo, do nosso aluno, da pessoa que está à nossa volta. E de que forma, na verdade, a gente pode transformar, a gente vai continuar falando disso, transformar, por exemplo, o nosso ambiente de casa num paraíso, sem ser fake, sem ser de mentira, porque às vezes a gente vem para a Seitianoye, ouve muito obrigado, vou falar tudo com amor, e na verdade não é bem isso que você quer transmitir, você quer colocar as coisas no lugar, né? Como é que a gente pode ser verdadeiro na comunicação e transformar o nosso lar num paraíso? Pois é, ser verdadeiro na comunicação. Agora é momento dos confesso que vivi, né? Esse ano vai fazer, e agora perder a conta, 22 anos que eu me casei. E sou casada com o Dr. Marcelo Naoki Onodera, né? Sabe que que só de amor não vive o homem, né? O homem vive de palavras também e da expressão dos seus sentimentos por meio dessas palavras. Então, eu estou voltando lá atrás, por quê? Porque para que a gente pudesse viver esse amor, né? Essa família Seitianoye que não é fake, a gente precisou ajustar muitas coisas. Eu vim de uma família que, assim, os meus pais, eles sempre deram muita liberdade para a gente se expressar dentro de casa, né? Os nossos sentimentos, as nossas opiniões. Então, a gente sempre conversou muito, né? Os meus pais sempre, independentemente da Seitianoye, mas eles sempre trataram a gente muito de igual para igual, né? Então, assim, nunca existiu em casa, assim, aquele grande segredo que os pais guardam, que os filhos não compartilham, né? Então, assim, se era alegria, era todo mundo junto, se era tristeza, era todo mundo junto, a gente sabia de todos os detalhes, eles sempre permitiram que a gente se expusesse. Então, eu cresci com uma determinada mentalidade que família era assim, né? Era todo mundo falando tudo, né? Se expressando, claro, não de uma forma agressiva, mas falando sobre os seus sentimentos. Olha, eu não gostei, eu fiquei triste, né? Enfim, às vezes tinha, assim, né? Embates, principalmente eu e meu pai, a gente tinha um enfrentamento bastante interessante, né? Mas fica para uma outra vez essa história, né? Seitianoye também nos auxiliou nesse aspecto. E aí, quando eu me casei, e convivendo com meu esposo, eu percebi que, assim, ele tinha vindo de um padrão familiar totalmente diferente, né? Em que essa abertura, vamos dizer assim, ou esta forma, não estou dizendo que é melhor ou pior, era diferente, né? Não existia essa exposição dos sentimentos, das suas necessidades, da forma com que eu estava acostumada, né? E isso foi muito desafiador, né? Muito desafiador. Por quê? Estou contando isso publicamente, já contei mais de uma vez, ele também já expôs isso, inclusive em eventos para casais, né, que ele orientou, que era um sofrimento para ele quando eu tentava, né, a gente fala discutir a relação, quando eu tentava comunicar para ele alguma coisa que fala, olha, não gostei, né, fiquei triste. E aí, às vezes, não saía, né? Ele não se expressava, não falava. Ou quando respondia, aquilo evoluía para uma discussão, né? Para uma briga. Ai, pretor da Seitianoye briga, mas volta, viu, gente? Se reconcilia depois. Graças a Deus tem oração de perdão, né? Então, isso foi alguma coisa que a gente foi se aprimorando, né? Eu fui precisando entender o contexto cultural dele,
E trazendo ele para mim, ele também foi precisando entender, né, como funcionava, de onde eu tinha vindo e, né, trazer isso também. E aí o filho também, ele nos auxilia muito. Hoje a gente consegue se expressar, né, de uma forma mais livre, né, e isso é muito bom. E é em todos os sentidos, não é só para falar sobre o que dói, mas é para elogiar também, né? Então, isso era bastante comum na minha casa, né? A gente falar que eu te amo, né? Na mesma medida, falar assim, não gostei, eu te amo, né? Você é importante para mim, me perdoe, né? Pedir perdão é muito importante, gente, né? Muito importante. Essa verbalização do perdão, né? Se a gente quiser falar assim que a comunicação é eficaz, mais eficaz do que você abrir o coração para o outro e falar me perdoe, não existe. Isso cura qualquer coisa. E elogiar, né? E elogiar. Então, hoje, nós temos lá nosso grupo de WhatsApp, né? Nós 3, somos em 3, né? Tenho um filhinho no plano espiritual, a gente não esquece nunca. E tem o gato, mas o gato não usa o WhatsApp, né? Mas hoje a gente interage também sabendo do gato pelo WhatsApp. Mas, assim, recentemente, nós mudamos... Recentemente, assim, né? Porque minha filha tem 18 anos e também não tem esse tempo todo de WhatsApp. Mas era assim, família, né? O nome do grupo era Família. E aí a gente resolveu mudar o nome do grupo para A Melhor Família do Mundo, né? E aí ali a gente troca elogios, né? Que linda. A gente troca elogios, a gente cuida um do outro. Fiquei emocionada. Por quê? A gente passou assim por situações, né? Principalmente eu tive uma situação assim bastante desafiadora de saúde, e aí a gente entendeu que por mais que a gente praticasse, ainda faltava amor, né? Ainda faltava assim essa expressão verdadeira assim familiar de carinho entre nós. Então, quando nós percebemos isso, nós 3, né? Nós 3. Eu, ele e ela. Então, a gente procura cuidar mais um do outro com as palavras. Né? A gente conseguiu entender que algumas palavras que, às vezes, a gente proferia, né, uns para os outros, aquilo era recebido de uma forma muito intensa, né? Por isso que eu iniciei falando da questão de você tomar cuidado, como o mestre fala, né? De como você se comunica com quem você tem muita intimidade, porque aquele que você tem muita intimidade, é meu marido, é minha filha, é meu pai, minha mãe, então você acha que você pode falar tudo, né? Que você pode despejar o seu coração, despejar a sua agressividade sem moderar as palavras, né? Então, a gente percebeu que não era assim, né? Que abrir o coração não era dessa forma. Então, desde então, nós estamos, né? Já fazíamos isso em alguma medida, mas a gente começou, nós 3 anos, disciplinar para expressar a gratidão mesmo, né? Expressar a gratidão, expressar o elogio um para o outro. E meu marido, principalmente, né? Porque ele não tinha esse hábito, ele não foi educado dessa forma, né? Apesar de ser da Seichonan e tudo, não tinha essa expressão. Então, hoje, veja, olha que interessante. Estou abrindo o coração aqui, tá? Teve um momento nesse processo que ele percebeu que ele não chamava a nossa filha de filha. Ele chamava de Verônica, entende? E isso faz diferença. Filha, né? Então, ele aprendeu a chamá-la de filha, né? E aí a gente começou, então, a expressar os nossos sentimentos, né? Os nossos elogios, a nossa gratidão. Então, a gente, né, se fala assim, estou saindo de casa. Ele responde, papai ama você, mamãe ama você, né?
Tô saindo do estacionamento da sede central. Bom retorno, eu amo você, eu amo você. Então, a gente vai replicando insistentemente isso, né? Por quê? Porque a gente percebeu que, num determinado momento ali da nossa vida, podia ser que um de nós já não estivesse mais ali, né? E a gente perdeu esse tempo de expressar o amor. Então, a gente começou a se comunicar dessa forma mais amorosa, um com o outro. E isso é muito importante. E o que dizer? Sem palavras. Não, na verdade é um agradecimento por conhecer a pletora Daniele e saber que o quão reservada e cuidadosa com as coisas da família, Sim. da sua intimidade. Eu conheço e sei o quanto a pletora preserva, né, essa intimidade e esse momento. Compartilhar dessa forma tão abrangente que muda o nosso coração, que faz com que a gente se sinta seguro também de fazer a mesma coisa. O grupo da minha família se chama Temome, que era a maneira como minhas filhas, quando eram pequenas, eu não sei nem quem era, que falava te amo e não sabia falar ainda, pronunciar, então era Temome. Temome, mãe, Temome, irmã, e o grupo remete a esse momento de pureza. E é exatamente onde a gente troca essas palavras. Acho que a gente pode até aprimorar depois de ouvir nessa. Muito obrigado por compartilhar com a gente. Obrigada. Como eu falei, né? Eu nessa situação, que é uma situação assim, recente, né? Vai fazer 5 anos, eu percebi assim o quanto eu tinha a melhorar, né? Eu falei, nossa, mas assim, eu faço tudo, mas me falta muito para ser essa mãe amorosa, né? Não apenas nas palavras, mas no pensamento e no sentimento. Então, eu saí fazendo oração para reconciliar para todo mundo. Para todo mundo, né? Refletindo, falando, nossa, né? Como eu cortei as pessoas com as palavras, com os meus pensamentos, como, sem ter essa visão, né, esse entendimento da comunicação, eu achei que os problemas estavam comigo, ou acusei o outro de egoísta e guardei lixo, né? Então, aquilo que a gente recebe, que não é adequado, a gente despacha, né? E devolve de uma outra forma. Tenho procurado viver dessa maneira, tá? E aí a gente está no final já, né? Só gostaria de deixar para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que essa frase que tem aqui no Comande Sua Vida com o Poder da Mente, que vem sendo assim um dos meus lemas, né? Que o mestre Masaharu Taniguchi tem aqui a escrita, cadê? Tem a escrita e aqui tem a tradução. Dominar a agressividade, suavizar as arestas e moderar as palavras. É um grande exercício. Se a gente conseguir, sairemos vitoriosos dessa vivência, né? Sem dúvida. Isso. Leitora, talvez para os nossos amigos darem continuidade a essa reflexão tão agradável e profunda que a gente teve hoje, seria legal compartilhar com eles qual é o seu livro de cabeceira. Meu livro de cabeceira? São 2, na verdade. Vou chamar, assim, tem muitos livros da Seichonoye que são queridinhos, tá? Da Seichonoye e não da Seichonoye também. Mas como a gente está num vivências, né, da Seichonoye, eu trago aqui o que eu chamo de cabeceira, é aquilo que tem me acompanhado. Então, são esses 2 aqui, tá? Orações Diárias, volume 1 e volume 2, do nosso Supremo Presidente, Masanobu Taniguchi. E aí, eu posso recomendar orações? Por favor. Pode, né? Tem aqui até umas marcações, tá, gente? Não sei se a gente pode preferir orações, mas tem momentos. Então, aqui no volume 1, né, imperdível, oração para agradecer a proteção de Deus. Essa oração aqui realmente é fantástica, tá? E aí tem uma outra aqui também no volume 1, que é a oração para saltar do eu físico para o eu verdadeiro. Maravilhosa. E aqui, olha, no Orações Diárias, no volume 2, a última oração que tem aqui, né?
Essa oração, assim, salvou minha vida, viu? Oração para visualizar o Bodhisattva que reflete sons do mundo na doença. É fantástica também. Então, esses têm sido os meus livros de cabeceira. Oro, 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 a partir aqui do Orações Diárias. É isso. Maravilhosas Obrigada. hashtags. Fica a dica de livros de cabeceira. Maravilhosa a sua presença aqui conosco. A minha admiração por você, Dani, é imensa. E depois de você compartilhar essas vivências que eu também não conhecia, ela só cresce, só cresce. Muito obrigado por você existir, por você estar conosco na sede central da Seicho Noye. A gente trabalha junto, troca bastante mensagens e eu fico muito feliz de tê-la como parceira de trabalho dentro da sede central e ficamos muito felizes Sem dúvida. de ela estar aqui conosco no programa Vivências. Muito obrigado por você estar aqui conosco. E uma coisa que eu fiquei muito feliz dentro das suas falas, que você, esse fica para próxima, esse fica para próxima. Então eu acho que já tem outro, né? Garantido aí para a gente estar de volta no programa Vivências. Muito obrigado. Obrigada, Miltinho. Miltinho, Yara, queridos, amo vocês, viu? Vocês são realmente, assim, uma riqueza. Escutá-los com os convidados e sem convidados, quando estão sozinhos também, realizando esse trabalho maravilhoso, assim, engrandece a nossa alma, né? E obrigada a todos que acompanharam até esse momento. Seicho Noye, assim, é transformadora. A gente cresce a cada dia, a gente melhora a cada dia. E estamos nesse caminho do aprimoramento infinito, né? São muitas possibilidades de crescimento. Só tenho a agradecer a todos vocês. Obrigada a todos. É isso mesmo, e que as nossas palavras sejam sempre bênçãos por onde a gente passar. Eu sou a preletora Yara Colombo. Eu sou o preletor Milton Suga. E esse foi o episódio 45 do podcast Vivências. Tchau, pessoal, até o próximo. Até o próximo. Inicie 2025 com um despertar de novas possibilidades. Adquira as Palavras de Luz 2025, preceitos diários, e presenteie aqueles que você ama com a energia transformadora que este ano reserva. A cada manhã, ao virar a página, você abre portas para uma nova jornada de inspiração e crescimento. Deixe que as palavras preencham seu lar e seu local de trabalho, criando um ambiente de paz e otimismo, onde a alegria flui naturalmente. Logo ao amanhecer, as mensagens de luz e positividade tocam profundamente o seu coração, irradiando as bênçãos de Deus em todos os aspectos do seu dia. Disponíveis nos formatos de parede e de mesa, as Palavras de Luz 2025, preceitos diários, oferecem mais do que palavras, elas trazem uma conexão diária com a essência divina. Por décadas, essas palavras têm sido uma força poderosa, ampliando a presença da Seicho Noye e impactando vidas em todo o Brasil. Vários relatos confirmam que ao expor as palavras de luz, o equilíbrio e a harmonia se tornam companheiros constantes na jornada diária. Adquira as suas Palavras de Luz 2025, preceitos diários em nossa livraria virtual, livraria.sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 5074 4180. Você também pode encontrá-las em uma de nossas sedes espalhadas por todo o Brasil. Consulte o endereço mais próximo em sni.org.br/onde encontrar. Palavras de Luz 2025, preceitos diários. Um presente para transformar o seu ano e o daqueles que você mais estima. Muito obrigado!